E aí, gente, bem-vindo ao nosso canal, estamos de volta. Bem-vindos, agora estamos aqui no nosso sofá de casa, né? Arrumamos outro ambiente aqui. Tá frio, então a gente está aqui e hoje é para continuar a conversa de dopamina, né? Vai ser mais um bate-papo nosso aqui e eu espero que você seja abençoado por isso, né? É verdade, a gente vai dar continuidade ao assunto prazeres imediatos, né? Dopamina. Dopamina. Então, se você é novo por aqui, já sabe, curta, se inscreve no nosso canal, comenta aí se você gostou, dê um feedback para qualquer coisa, opiniões e etc. Tamo junto. A gente é novo por aqui, a gente não tá tão acostumado, estamos acostumando, né? Estamos. Não conseguimos postar com regularidade A gente tá aprendendo também todas isso as aí. semanas, até porque a gente tem uma filha que fica doente e a gente também viajou semana passada. Mas é isso. Então, bora pro vídeo? Bora! Então, hoje a gente vai conversar coisas que a gente já tem conversado na nossa vida, né? Nosso dia a dia. A gente chama de assuntos da mesa. A gente sempre senta na mesa, que é dopamina. Se você não viu o vídeo, volta. O vídeo anterior a esse. Vê lá o vídeo. Vamos tentar deixar nos cards aqui em cima, vai ficar né? em algum lugar nos cards aqui. E a gente falou sobre dopamina. E hoje a gente vai continuar falando isso, porque tem sido um assunto meio que nosso aqui, de como isso tem... a busca por dopamina, por prazer, tem afastado a gente do relacionamento com Deus. Porque quem busca dopamina rápida, né? Esse tipo de dopamina... Lembrando que a dopamina é artificial, né? Artificial, né? Porque ela é boa, né? A gente assiste lá o vídeo que você vai entender. Mas a questão de essa dopamina artificial, prazeres rápidos e momentâneos, quando a gente vai buscar a Deus, a gente fica um pouco mais... Tem afetado a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Esse assunto surgiu muito por a gente estar olhando para a nossa vida, né? Claro que a gente vê que é um problema de muitas pessoas e, por incrível que pareça, não sei se está chegando para a gente agora, mas o assunto está em alta, né? Esse assunto de prazeres imediatos, distrações. A gente está vendo algumas outras igrejas e movimentos relevantes mesmo no Brasil que estão falando sobre Que legal, isso. né? Que legal. A gente está falando de um assunto certo, né? Então, eu acho que isso afeta você também, como afeta a gente, que nós queremos coisas rápidas. Então, principalmente, vamos dar um exemplo no culto, né, que a gente falou. Os cultos, eles precisam me envolver rapidamente. Eu prego, aquilo também prega, e a gente tem percebido que, eu assistindo algumas palestras de comunicação e falam que se você não prender a atenção das pessoas nos primeiros minutos... 15 minutos, 15 minutos ali, a pessoa vai se desconectar. E hoje eu acho que esse número esse tempo tem diminuído cada vez mais. Deve ser os primeiros 5 minutos, primeiros 2 minutos, porque as pessoas querem ser instigadas rapidamente. Então hoje se usa telões para falar melhor, tem muitas luzes, efeitos, e nada contra isso, né? Contra. Mas para você ver como a gente... Os eventos também, às vezes eventos e programações que vão causar algum tipo de prazer imediato, né? Então, assim, eu até coloquei aqui essa lógica, ela se infiltra na nossa espiritualidade quando a gente busca benefícios rápidos. Talvez você é alguém que já pensou assim, caramba, eu tenho orado, eu tenho buscado, estou fazendo tudo certo e não está acontecendo aquilo que eu desejo. Eu não estou sentindo aquilo que eu achei que eu deveria sentir, eu não estou mudando naquilo que eu achei que ia mudar. Sei lá, rapidamente, em uma semana você já quer mudar rápido, ou já quer receber alguma coisa rápida de Deus, sendo que está errado. Seu relacionamento com Deus não é na base da troca, mas isso é uma característica do vício de dopamina. Quando nós estamos viciados na troca, porque a dopamina é isso, para pensar. É recompensa, né? Ninguém fica no celular por gostar do celular. O celular é um objeto. A gente fica aqui pela troca que o que tem no celular nos dá, o prazer que nos dá. Talvez o entretenimento, a pornografia, o prazer do sexo, de ver nudez, ou de você ver a vida dos outros, ou de você, sei lá. E isso traz esses prazeres rápidos, vai afetando a sua mente, ela vai ficando viciada nisso. Se demorar um pouco, a gente, como está no vídeo, a gente se desconecta. Já perde a graça, né?
uma coisa que fez a gente, né, começar, esse assunto foi surgindo assim, por termos algumas observações na nossa vida, enfim, ao redor. E a gente percebe hoje, quando a gente fala esse imediatismo e também da busca pelo prazer imediato, tudo isso surge por conta da sociedade que a gente vive, né? Hoje em dia, tudo é muito belo, né? Hoje em dia, tudo tem que ser muito bonito. Aesthetic. A gente chama de a experiência, né? Tudo hoje em dia tem que ser uma experiência. Até o trabalho, a gente fala sobre o trabalho, né? As pessoas já não prestam mais serviços, elas prestam uma experiência para você. Você tem que viver uma experiência. E até no mercado de trabalho, né? A gente conversando disso aqui, ela até disse, hoje o mercado tem que ter salão de jogos, as empresas têm que ter uma estrutura bonita, porque faz o funcionário querer trabalhar lá. Estimula o funcionário. E nada contra, legal isso. Tudo bem, e isso começou com... Antes não tinha nada disso, nada. Era um ambiente seco mesmo, frio. Alguns amigos nossos compartilham com a gente sobre alguns benefícios que vai mudando a estrutura do ambiente de trabalho e tá tudo bem. Só que hoje tá, tipo assim, uma coisa muito maior. É um ambiente para você relaxar, é um ambiente para você se sentir em casa, né? Tipo assim, para você... Passar mais tempo lá também. Passar mais tempo também. Que você não percebe. Mas assim, tudo tem que ser... Então a gente tá vivendo em um meio onde o nosso dia a dia, a gente precisa disso, né? Então, a gente vai comer no restaurante, a gente vai sair com família, o restaurante tem que ser o máximo. Tudo é sobre nós, né? Tudo é sobre nós, tudo é sobre o que eu vou sentir. Às vezes a comida por si só, ela já dá prazer na gente, né? Então é uma experiência que fizeram, que pegaram o mesmo chefe, cozinheiro, e a mesma comida, só que mudaram o ambiente. É verdade. Aí pegaram a mesma pessoa e falaram, o que você acha dessa comida aqui? Vai ser a mesma comida, eu vou dar um exemplo, que eu não lembro qual é a comida. Sim. O que você acha dessa macarronada aqui? E aí colocaram essa pessoa num restaurante um pouco mais... simples, básico ali. Aí ele, é bom. Vamos lá para outro restaurante agora? Levaram para outro restaurante, era o mesmo tempero, a mesma comida, só que o aesthetic, né? A experiência foi outra, o garçom chamou pelo nome, a mesa estava chique, posta, as luzes baixas, etc. E aí a pessoa falou, o que você achou dessa comida? Ela falou, nossa, muito melhor do que a outra. E aí o cara olhou e falou assim, acho que tem até no YouTube isso aí, se eu te falar que é a mesma comida, o mesmo tempero, o mesmo cozinheiro, e ela falou, nossa, por que isso mudou? Por conta da experiência, né? Então a experiência move a gente, né? A gente gosta de sentir prazer. É condicionada isso. É condicionado. E o problema é que isso está afetando a nossa vida com Deus, né? Aí, esse é o ponto. Isso afeta a nossa vida com Deus, porque aí a gente entra num ambiente de igreja, numa reunião de igreja, e aí isso... A vida espiritual, ela já não é fácil, porque a gente precisa lutar contra a nossa carne, contra os nossos desejos, né? Contra os nossos desejos terrenos, né? Então, os nossos olhos, às vezes, eles estão muito sobre as coisas dessa terra. E isso é algo que, de maneira muito sutil, você vai ficando exigente para que tudo tenha prazer imediato, tudo tenha. E o ambiente de igreja, o ambiente de comunidade... a gente sabe que a estrutura tem necessidades, né, que fazem parte, mas a igreja é sobre pessoas, né, é sobre uma família, é sobre um tempo de comunhão, um tempo de olhar para o Senhor, um tempo de adoração, um tempo de sermos ministrados. E parece que esse ambiente ele tá ficando tedioso se ele não for... E assim, ainda que, vamos supor, uma igreja tenha coisas incríveis para causar... muitos prazeres em você, para prender sua atenção, para te deixar ali, uau, encantado com aquilo, passa muito rápido isso. É uma vez por semana. É uma vez por semana, então tipo E você assim, percebe que pessoas que buscam isso em um lugar físico, elas não têm isso durante a semana. Não tem durante a semana, porque o ela fica evangelho esperando, dela é raso, né? Isso, ela fica esperando aquele momento para ela viver aquilo. E a verdade é que igreja mesmo, meu Deus do céu, se a gente for entrar no âmbito de igrejas que são perseguidas, que não tem estrutura, não tem nada, mas tem aquilo que é essencial, né? Eu lembro uma vez, eu estudei numa escola particular, onde tinha pessoas que tinham um padrão de vida muito alto, né? Bem mais alto que o meu, né? Que quando eu era adolescente com os meus pais e tal. E aí eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu, e tinha piscina, tinha sauna,
casa dele era enorme, tinha empregada que fazia comida, tinha babás e tinha garagem para não sei quantos carros. Ele tinha um quadriciclo para andar no condomínio fechado. Nossa, aquilo me deixou... Eu quis muito aquilo. E eu lembro que, como adolescente, você chega em casa e fica, nossa, queria morar num lugar daquele, né? E tal. Mas isso não me fez sair de casa. Por quê? No final das contas, não interessa o que tem na minha casa, interessa quem está na minha casa. Eu acho que isso é muito relevante para a vida de igreja. Você está na sua igreja, na sua comunidade, pelas coisas que ela proporciona para você ou pelas pessoas que você chama de irmãos, pelas pessoas que você chama de família. Pelo significado, né? Você quer se relacionar com Deus pelas coisas que Ele pode te dar ou por quem Ele é, pelo seu Pai, né? A gente chama Ele de Pai, Pai nosso que estás no céu. Jesus nos chama de amigos, né? Então, assim, qual é o nosso relacionamento está baseado no quê? No prazer que nós vamos receber ou no relacionamento que nós vamos desfrutar um do outro, né? Isso vale muito para casamento também. Tem gente casando para isso, para sentir prazer, para sentir Parece que todos os eventos da nossa vida, todas as fases da nossa vida precisam conter prazer. E a gente não percebe que a dopamina tá transformando a nossa mente. Olha como que são hoje os casamentos, né? Tipo assim, as experiências de casamento hoje, além de elas serem muito caras, são incríveis. A gente vai em casamentos muito bonitos, muito bem elaborados, muito bem organizados. A gente, quando nós nos casamos em 2018, a gente já entrou nessa vibe, né, dos casamentos. A gente tava bem no início ali da vibe dos casamentos estéticos, aquela coisa da referência americana. Hoje tá muito mais forte, lugares muito mais incríveis. Muito mais caro, né? Muito mais caros também. Então, tudo é uma experiência, né? Tudo chama você para viver isso. E aí, o ponto principal, que é o que tem nos preocupado como família, né, como casal, é como isso tem afetado a nossa vida espiritual. Porque parece que a vida com Deus, ela vai perdendo a graça. Essa coisa do arroz e feijão diário da vida espiritual, ela vai perdendo a graça. Porque a gente tá viciado no prazer imediato. Sensibilidade, né? A gente fica insensível. A gente lê a Bíblia, é um livro chato, né? A gente vai perdendo, porque os nossos olhos, eles realmente já não estão mais no Senhor. E isso pode acontecer com qualquer cristão. Sabe o que eu vejo? Eu vejo até as igrejas assim. Cara, como eu disse, eu não quero falar mal de igrejas nenhuma. A nossa igreja, se você for lá, se você não conhece a gente, nossa igreja é uma igreja jovem, a gente apaga as luzes, tem louvor legal, a gente quer priorizar e tenta, né, tocar bem para as pessoas poderem ouvir bem, afinado, notas certas. Eu sou líder de louvor, ministro de louvor aqui também. A questão não é essa, a questão é se isso é a motivação do nosso coração, né? E eu percebo algumas igrejas falando assim, fazendo esses merchans de culto, e eu acho engraçado quando fala, o culto hoje vai ser incrível, aumente suas expectativas. Eu entendo isso, claro, sim. Mas por que vai ser incrível? Por que vai ser incrível? Porque eu vou entregar tudo ou vou receber tudo? O que passa na sua mente? O que passa na mente? Eu nem julgando essas pessoas. Às vezes a motivação delas é porque Deus vai se fazer presente, nós vamos entregar tudo para Ele. Mas às vezes é um termo usado de uma maneira... É só mais para chamar atenção. Mais pra chamar tipo atenção. Assim, como tudo tem que ser incrível, tudo tem que ter uma experiência legal, então aumente também as suas expectativas da experiência que você vai viver aqui. Tudo bem, eu acho que culto também é experiência. Nós estamos lá diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus, a glória, a beleza, a alegria, a bênçãos. Sim. Ok, mas assim, quando eu sou motivado a estar em um lugar e ter uma vida com Deus, será que sua segunda-feira também é incrível? Com a sua Bíblia no seu quarto? Sua terça-feira vai ser incrível no seu trabalho? Sua vida com Deus vai ser incrível desse jeito que você espera? E a gente vai se acostumando com essas coisas de incrível, amazing, sei lá, aquela coisa que nada contra, né? Como eu disse, nós somos também líderes de jovens, a gente é tanta coisa. Às vezes é um termo mais... E a gente gosta disso. A questão é que o nosso coração está nessas coisas ou está em quem vai estar lá? Em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, nos nossos irmãos. E a nossa vida com Deus é assim também, né? E às vezes a gente... Esse ambiente, né, o ambiente de culto, o ambiente da reunião dos santos, é um ambiente que a gente vai se desacostumando, né?
por conta dessa busca pelo prazer imediato, a gente vai se desacostumando a entender que esse ambiente é um ambiente muitas vezes de confronto, de exortação. A gente falou um pouco disso no outro vídeo. É um ambiente de espera, né? E aí entra um outro ponto, que é o ponto da distração, o ponto de estar acelerado no ambiente de culto. Ambiente de culto, ambiente de devocional, a gente precisa se aquietar. É um ambiente para você se aquietar. É um ambiente para você realmente se concentrar. Porque, cara, você já passa a semana toda numa loucura. Trabalho, estudo, família, casa. A vida é uma responsabilidade muito grande. Mas você ter esses momentos, né, esses respiros dos seus devocionais diários, porque a gente fala tanto sobre, poxa, eu tenho um tempo com Deus diário, e aí eu chego ali na igreja, no meu momento de entregar um culto ao Senhor. Esse momento precisa ser um momento de calma, né? Então, muitas vezes a gente, num ambiente assim, a gente tá mexendo no celular, a gente tá preocupado com outras coisas, às vezes tá resolvendo problema com o cliente, às vezes tá trabalhando no culto, né? E assim, a gente precisa realmente dominar essas coisas, porque a gente vai ficando, isso vai deixando a gente ansioso, né? A gente vai ficando, é isso que vai tornando aquele momento chato, não só na igreja também, mas no nosso momento como família. A gente vai, às vezes, no restaurante, vai comer em família, às vezes com um amigo que a gente vê uma vez por semana, uma vez por mês, e aí reúne todo mundo e tá mexendo no celular. Tudo bem, não é uma coisa má, ninguém tá vendo besteira ali na internet, ninguém tá vendo nada de errado, não é um pecado, mas isso impede com que a gente seja mais profundo nas nossas relações. Então, a gente começa a se tornar pessoas rasas na nossa relação com Deus, que é o principal, mas também nos nossos relacionamentos familiares, entre amigos. Tem até um versículo que fala: como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Você vê. Vamos fazer uma aplicação nesse sentido que a gente está falando, né? Como você me diz que tem relacionamento com Deus que não vê, se você não tem relacionamento com o seu irmão que você vê? Porque o relacionamento com Deus parte de um relacionamento com os irmãos, com a família, de olho no olho, de prestar atenção, de tirar as distrações e estar naquele momento. E é uma coisa que nós sofremos, né? Sim. Como nós sofremos? Nossa filha está aqui brincando e a gente está trabalhando, resolvendo alguma coisa no celular, no computador, e ela fica: papai, mamãe. Ela quer chamar atenção e, claro, nós estamos trabalhando como responsáveis, a gente fala: calma, filha, já já o papai vai brincar e tal. Mas esse já já precisa chegar, né? Tem já já que nunca chega. Então eu preciso separar. Agora ela entende, agora eu deixei o celular aqui, o computador aqui, agora vamos, eu sento no chão com ela, que ela vai e brinca com ela, a gente fica ali, dando aquele tempo para aquilo, aquele momento é importante. Como a gente precisa dessa disciplina, né? Eu acho que hoje o celular, as distrações precisam ser disciplinadas, né? Exatamente. Não que você não deva ter, não que você não deva consumir, é claro, aquilo que não for pecado, né? Mas, pô, meu celular, eu gosto de ver uns vídeos, legal, eu gosto de conversar com as pessoas, legal também. Você está aqui no YouTube, vendo um vídeo do YouTube, Sim. Né? Então, não é essa a questão é a sua disciplina, é o quanto isso preenche a sua vida mais do que as coisas de Deus. Esses dias a gente estava com um grupo de amigos e a gente começou a falar disso, e aí todo mundo começou a ver as horas que passavam no celular, né? E aí o pessoal ficou com vergonha: meu Deus, não vou ver mais isso não, porque eu tô ficando constrangido. Tinha gente aqui. Que nem sabia que tinha isso, né? E falava: nossa, sério que tem isso? Meu Deus, nossa, não quero isso nem vai ver. Me entregar, né? Eu acho que diante de Deus, nos últimos dias lá, quando a gente chegar diante de Deus, ele vai falar: abre aí o seu celular, deixa eu ver quanto tempo você passou no celular. Porque a gente está acumulando provas contra nós mesmos. Quando você fala: eu não tive tempo, eu não consegui, você está colocando e você está assumindo coisas mais importantes do que Deus na sua vida. E isso é preocupante, né? Isso é muito preocupante. Eu acho que para esse vídeo não ficar tão longo, a gente precisa terminar com algo bom, né? Como então ter prazer em Deus? Como buscar essas coisas? Como inverter esse jogo? Eu coloquei algumas coisas aqui que nós colocamos, né? Que a primeira coisa é desconectar, né? Desconectar das distrações. Tem até um texto que está em Hebreus 12:1, que diz aqui, ó: livrem-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão perto de nós nos rodeia. É muito engraçado que esse texto tem outra versão que fala: livrem-se das distrações e do pecado. Ele
difere aquilo que é distração e aquilo que é pecado. Porque nem sempre aquilo que é distração, ele é um pecado em si mesmo. O celular, ele não é pecado. Mas se isso se torna uma distração que nos atrapalha de viver uma vida diante de Deus, ele se torna um pecado. Então, se desconectar das distrações é o primeiro passo, certo? Certo. Gente, a gente teve que dar uma pausa aqui, porque a nossa filha acordou. Ela tá aqui brincando, então talvez você ouça a voz dela. E a gente teve que parar aqui, mas é isso. Primeiro ponto, então, livrar-se das distrações, né? Eu acho legal porque a Keila consegue fazer isso mais do que eu. Ela tem um momento de olhar para a natureza, de poder se desconectar. E isso não tem a ver com uma regra, mas com uma vontade, né? Você quer se desconectar para poder se conectar com Deus, né? Tem bastante, o que o William tá falando tem bastante a ver com a contemplação, né? Essa questão de você parar, olhar as coisas criadas, né? Que inclusive são contemplações que a gente pode ter, né? Momentos de parar para pensar, para refletir, que a Bíblia vai nos ensinar isso, né? Mateus 6 vai falar sobre isso, né? As nossas ansiedades, elas podem ser vencidas através de olhar as aves do céu, os lírios do campo. Jesus fala isso, né? Em Mateus 6, ele fala, por que vocês estão ansiosos? E realmente contemplar aquilo que Deus criou, contemplar aquilo que Deus fez, aquieta nossa alma. Aquieta a nossa alma, leva a gente para esse lugar de aquietamento. Então, cultivar uma disciplina assim, é claro que eu já tive momentos que eu conseguia fazer isso melhor, depois que eu me tornei mãe, então eu tenho aprendido a voltar para esse lugar, a fazer isso. Mas eu percebo como isso eu gosto e como isso me deixa mais calma, né? Eu também tenho os meus problemas de ansiedade, coloco as minhas ansiedades nas coisas, mas realmente isso nos coloca num ponto de aquietar a nossa alma, sabe? E é muito verdade, porque se você tem um problema, como a maioria das pessoas tem, de comparação, você se sente mal porque você se compara com alguém na internet, você tem um problema com pornografia, você tem problema com jogos de azar, você tem algum problema com rede social, o que o celular, o que a internet te proporciona de pecado, ela não necessariamente é um pecado, mas ela é um gatilho para o pecado, você precisa mais do que nunca se desconectar. Ah, mas eu não consigo vencer esse pecado, esse problema, eu fico me comparando sempre. Larga isso aqui, deixa, né? A Bíblia fala que se tua mão te faz pecar, corte fora. Se seu olho te faz pecar, arranque ele. Olha só, se é algo que Deus criou para nós, que é a mão e o olho, é muito menos importante do que a nossa alma, a nossa vida com Deus. Então, o que dirá isso aqui? A gente precisa se desconectar. Não veja isso como um peso, veja isso como uma libertação, né? A gente não está incentivando você a jogar seu celular fora. Não mesmo. Você que tem que saber, né? Se isso está te fazendo pecar muito, está te atrapalhando muito, você tem que saber. Mas assim... Tem que ser senhor sobre essas coisas, isso aqui não é importante, gente. Isso aqui não é importante. Mais importante do que Deus, nossa família, nossa igreja, nossos relacionamentos. Segunda coisa, então, é obedecer a Deus, né? Obedeça a Deus. O Salmo 119, 35 vai dizer, guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro prazer. Então perceba, nosso prazer tem que estar em obedecer a Deus. A gente não consegue obedecer a Deus porque nós não encontramos prazer nisso, né? A gente precisa conhecer o Senhor, né? Saber também, conhecer Ele é saber o que Ele diz sobre cada área da nossa vida. Eu gosto muito sempre de trabalhar isso na minha mente, que a leitura da palavra não é só um livro que eu leio, mas é a orientação de Deus para minha vida, é o Senhor me guiando pelas veredas da vida, né? Salmos vai usar muito esse termo das veredas da vida, me guiar pelo caminho correto, né? A Bíblia, ela dá esse norte pra gente, né? Ela nos repreende quando nós estamos errados, ela nos confronta. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, a linguagem do Senhor, a linguagem de Deus é a obediência, né? Quando nós obedecemos ao Senhor, nós realmente começamos a expressar amor por Ele. Então, a gente precisa obedecer à palavra de Deus, a gente precisa obedecer... Até que se torne um prazer. Até que se torne um prazer. Estar neste lugar, né? Às vezes você não vai querer estar ali. E é o que a gente começou falando desse vídeo. Às vezes você tá ficando chato, mas a gente precisa persistir nesse lugar até que se torne um prazer, né? É a obediência para que ela se torne um prazer.
E a terceira prática importante que a gente colocou aqui, ressaltou para a gente poder ter, né? É a ideia do prazer em Deus, né? Da satisfação em Deus. Ele nos ensinar a ter prazer nele mesmo. Salmos vai dizer assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. É muito bom esse texto, né? Salmo 37:4, a gente colocou aqui, colocando as referências para vocês depois pesquisarem, gravarem e tal. Mas tem outra versão que fala: deleita-te no Senhor, né? Eu acho que ela expressa até melhor a ideia do texto, porque muita gente pega esse texto e fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do coração, como se eu fizer tudo o que Deus quer, se eu agradar a Ele, Ele vai fazer aquilo que eu quero. Sim. E isso é totalmente o inverso do que o texto está dizendo e do que a Bíblia ensina, do que a gente está dizendo aqui, né? Não é uma troca, é uma entrega. Sim. O que o texto está dizendo aqui? Você devemos ter prazer em Deus, nos agradar de Deus, deleitar-se em Deus. E aí ele vai... É Ele quem me agrada, né? É Ele quem me agrada. Ele que me agrada, e aí com esse prazer que eu tenho nele, o meu coração vai estar satisfeito. Por isso que diz: Ele satisfará os desejos do teu coração. Pode parar para pensar, né? Na nossa jornada cristã, a gente é muito mais maduro do que há 5 anos atrás. Sim. E eu estou falando de jornada cristã, não estou falando nem de maturidade vida, porque eu já tenho 34 anos. Mas nessa caminhada de jornada cristã, há 5 anos atrás a gente tinha alguns desejos na nossa vida cristã que a gente não tem hoje. Exatamente. Porque nós crescemos em maturidade, nós fomos nos deleitando em Deus, nos agradando em Deus, que hoje os desejos do nosso coração mudaram e Deus tem satisfeito o nosso coração. Né? E entender que Deus não faz tudo que a gente quer, né? Às vezes tem uma fase da nossa vida que é difícil, porque a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa maneira, mas conforme o tempo, conforme a permanência, a obediência, a gente vai entendendo que não é assim. O não de Deus começa a ser agradável para nós. Sim. Porque aí a gente começa a entender que é isso, sabe? Que essa é a melhor, a vontade de Deus é a melhor decisão para nós. É boa, assim. perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. Então, assim, eu acho que essas 3 dicas são... que não é nem dica, parece que a gente está dando receita de bolo, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas assim... acho que é consciência, a gente ter consciência de ter essas práticas, né? Então, remover a distração, ser mais obediente a Deus, né? Decidir, a obediência é uma decisão. E orar ao Senhor para que Ele nos dê prazer nele. Sim. Porque uma coisa que eu queria até, assim, ressaltar, né, para nós, assim, que é importante, é que, independente das circunstâncias que você está vivendo na sua vida hoje, guarda isso no seu coração, sabe? Você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida. Você pode estar vivendo um sonho, algo que você espera há tantos anos já. E que bom que isso está acontecendo. Mas você pode estar vivendo a melhor fase, a melhor circunstância. Saiba que isso vai passar. Talvez você está no ápice de uma emoção, no ápice de uma felicidade. E isso, você fala, cara, é isso. Eu desejei tanto isso. E agora... Minha vida está completa. Isso, agora eu estou completa. Não. Basta alguns dias para que essa adrenalina caia. E você já vá procurar prazer em outras coisas. Bem, a ideia aqui é que você entenda que o prazer no Senhor é eterno. As circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, as coisas boas que acontecem, as conquistas, nós precisamos reagir diante delas com gratidão. A gente precisa ser grato a Deus pelo que temos, porque é o Senhor quem nos dá todas essas coisas, nós reconhecemos isso. Sim. Mas o Senhor não quer que a gente use essas coisas como amuleto, sabe? Como a única coisa a ponto de abandonar o Senhor por conta dessas coisas, enfim, seja lá por conta dessa fase. Não. Primeiramente, eu preciso buscar esse prazer no Senhor. Ele é uma fonte eterna de prazer. Tudo vai passar, todas essas coisas vão passar. A nossa juventude vai passar. As fases da nossa vida, elas vão passando, mas o Senhor é eterno. Deleitar-se no Senhor, ter prazer no Senhor é realmente o que a nossa alma precisa. Eu tava lembrando aqui, o negócio até besta de compartilhar, mas eu acho que é para você ver como se algo
tiver mais prioridade na nossa vida, as outras coisas perdem o meu valor. Quando eu era adolescente, eu acho que eu estava na 6ª, 7ª série, pré-adolescente, né, eu acho. Eu tinha mudado para uma escola nova, em São Bernardo mesmo, e eu não conhecia ninguém, e aí teve interclasses e ninguém me chamou para o time. Eu queria jogar futebol, mas ninguém me conhecia, ninguém me chamou para o time. Ou ficava no banco de reserva, não lembro muito bem, e eu queria jogar. E eu fiquei muito triste com aquilo. Olha que coisa besta. Eu fiquei muito triste, tipo, nossa, não quero jogar bola, ninguém me escolhe, etc. Ou eu não jogo, não sei como que era. É da fase. É a fase. Mas eu lembro que o que satisfazia meu coração, olha que coisa besta. Meu pai tinha acabado de trocar um carro. Você já contou essa Eu já história, falei isso pra você, né? Meu pai tinha comprado um carro novo e eu tava muito feliz com aquela conquista do carro. Tipo assim, nossa, carro novo, era um Siena na época. Meu Deus, Siena verde. E eu lembro que quando eu ficava triste, eu pensava, mas meu pai acabou de comprar um carro. Toda vez que eu pensava e aquilo me deixava triste, eu falava, mas meu pai acabou de comprar um carro. E aquilo me alegrava. Eu sei que é uma coisa besta, não tem nada a ver, porque carro também passa. Hoje Siena virou sucata em alguns lugares. Mas a questão é que quando algo satisfaz o nosso coração mais do que outras coisas, eu fico completo. Então, por que você tem que ser satisfeito, ter prazer em Deus? Porque quando as tempestades vierem e vão vir, quando os problemas vierem e vão vir, quando esse ciclo de dopamina aí que você está tomando cair, quando o seu coração se entristecer, você vai lembrar, mas eu tenho um pai que cuida de mim, mas meu prazer está em Deus. Não interessa isso aqui. Mesmo que... Na alegria, na tristeza, né? Mesmo que as coisas estejam ruins, as pessoas... Mas você não está triste? Não, eu tô sentindo, mas eu tenho prazer em algo maior. Ter prazer em Deus não é um ato de egoísmo de Deus, né? Tenham prazer em mim, mas é uma salvação para o nosso coração. Exatamente. Porque o nosso coração é insatisfeito. E a única coisa que pode nos satisfazer é Deus. Então ele fala, tenham prazer em mim para vocês serem felizes, serem completos. Para quando o dia mal vier, vocês olharem para mim e ficarem alegres. E essa é a paz que o mundo não pode ter. Por isso que a paz que Deus tem para nós excede todo entendimento, porque diante das coisas ruins, nós estamos felizes, alegres e satisfeitos. Claro que a gente não pode falar que a gente não pode correr atrás de uma melhoria de vida, né? E nem, sei lá, como eu disse, é legal ver, eu gosto de ver meme, né? Vídeo engraçado. Às vezes me passo... Mas a maior preocupação é que isso tem nos dominado, né? Sim. Eu acho que o cerne dessa conversa é isso, assim. Isso tem nos dominado, isso tem nos feito ter uma vida muito rasa diante de Deus, né? Uma vida com Deus muito rasa. Então, o Senhor nos chama para profundidade, né? Para conhecer os mistérios dele, para conhecer mais dele. Ele quer nos encher, ele quer... se revelar mais a nós, para que nós possamos cumprir a missão dele, né? Para que a gente possa ser sal e luz nessa terra, né? Para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Jesus e que a gente possa ser como Paulo, né? A carta de Filipenses vai falar isso. Eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação, né? Com muito, com pouco. Então, hoje em dia a gente está numa fase que é só o muito que nos satisfaz, só o muito, a gente quer o hard, o negócio punk ali. E não, existem momentos que nós precisamos ser dessas pessoas que se alegram na calmaria, né? Claro que vai ter momentos que são mais agitados, mas a gente precisa se acalmar mais. Acho que esse que é o ponto, assim, pra gente. É isso. Eu acho que você entendeu o que a gente quis dizer aqui. E claro, a gente está meio que abrindo a conversa para você pensar qual é a sua realidade, né? Às vezes o que a gente está falando aqui não é necessariamente a sua realidade, mas algo tem te dominado. Algo tem te dominado, te roubado de Deus, te roubado de uma vida de contemplação, de uma vida diante da presença de Deus. Talvez você não sente mais a presença de Deus como você sentia, como você gostaria. Talvez você tenha entrado numa sequidão assim espiritual. Então é para você, avalie seu coração, fala que nem Davi, né? Sonda meu coração, vê se há algo em mim que não tá legal. E o Espírito Santo vai ter prazer de mostrar isso para você e te corrigir. Amém? Tamo junto? Amém. Acho que se você ficou até aqui, muito obrigado, né? O vídeo um pouco longo hoje. Mas comenta aí, deixa uns comentários aí se realmente esse assunto
foi importante para você, se você já estava pensando nisso, se o Senhor tem ministrado sobre isso no seu coração. Escreve aqui nos comentários, a gente quer ler, a gente vai ter o maior prazer de ler. A gente quer interagir com você mesmo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Boa. Deixar o seu joinha aí. Dizem que o YouTube, ele reconhece, né? Quando você reage. Ele vai recomendar para outras pessoas. Ele vai recomendando para outras pessoas. E a gente tem o desejo que vai alcançando, né? Mais pessoas, né? Algumas então, pessoas. Então, assim, também incentiva a gente, porque é difícil, viu? Você não sabe a luta que é aqui com criança, a gente não tem... É tudo uma gambiarra aqui, mas assim, Deus tem nos ajudado. Então, se você quer dar um feedback positivo para o nosso trabalho, se inscreve, curta, comente. A gente vai ficar muito feliz e isso incentiva a gente, né? Isso aí. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Próximo vídeo. A gente não sabe quando, mas vai ter. Tamo junto. Tchau, tchau.